Caros alunos, sejam bem-vindos a esta videoaula referente ao nosso capítulo 3 da apostila, torção no regime elástico. E neste item 3.5 vamos ver então o ângulo de torção nesse regime elástico. Vocês percebem pela figura que nós temos aí como analisar duas deformações, uma deformação ocorrida na seção transversal do eixo e outra deformação ocorrida na superfície. Na seção transversal, lembrando, φ é igual ao ângulo de torção. E na superfície, γ significa deformação por cisalhamento. Portanto, duas maneiras de analisar valores dependentes entre si, logicamente, quando nós temos um eixo sujeito a um torque no regime elástico e a deformação se apresenta e pode ser analisada ou na seção transversal ou na superfície. Lembrando da equação 3.2, que a deformação de cisalhamento γ é igual a ρ, um raio intermediário na seção transversal, que multiplica o ângulo de torção sobre o comprimento do eixo, L. Se nós fizermos ρ igual a C, tomarmos um ponto, por exemplo, na borda da superfície do eixo, então o valor máximo para a deformação de cisalhamento passa a ser C igual a φ sobre L, que é a equação 3.3, já vista anteriormente também. E da lei de Hooke, equação 3.5 desse capítulo, a tensão de cisalhamento é igual ao modo de elasticidade transversal vezes γ. Portanto, a tensão de cisalhamento produz, na seção transversal, uma deformação de cisalhamento que nós chamamos γ. São diretamente proporcionais, portanto. E essa equação me leva na equação seguinte, que a tensão de cisalhamento máxima ocorre quando a deformação é máxima. Logicamente, como eu disse, devido serem resultados diretamente proporcionais. E lá da equação 3.8 nós vimos também que essa tensão de cisalhamento é igual ao raio máximo, na borda, portanto, da seção transversal, que multiplica o torque sobre o modo de elasticidade, sobre o momento de inércia Cortou o áudio aqui. Vamos de novo, então. Essa tensão de cisalhamento máxima é igual ao raio da seção, que multiplica o valor do torque sobre o momento polar de inércia, que nós sabemos, no caso de uma seção circular, o resultado é πr4 sobre 2. Esta é a equação 3.8 também já vista. Portanto, o valor máximo de γ dessa deformação de cisalhamento é igual ao raio máximo na seção, portanto, esse valor analisado na borda do eixo, que multiplica o torque, momento polar de inércia, sobre o modo de elasticidade transversal. Essa é a equação número 10. Igualando a equação 3 com a equação 10, os valores de γ máximo, eu tenho, portanto, a equação que é o objetivo desta análise, em que o ângulo de torção é igual ao torque que multiplica o comprimento no eixo sobre o momento de inércia polar, que multiplica o modo de elasticidade transversal do material. Portanto, este ângulo de torção, a deformação na seção transversal, uma deformação angular na seção transversal, é diretamente proporcional ao torque, a solicitação de rotação no eixo, que multiplica o seu comprimento, como já vimos também anteriormente, e inversamente proporcional à resistência do material, que é o modo de elasticidade transversal, e ao momento polar de inércia. Esta é a equação 3.11, mostrando que este valor de φ, se fizermos uma análise dimensional, é dado em radianos, é calculado em radianos. Portanto, se eu for obter esse resultado,
eu obtenho radianos. Se eu for jogá-lo na equação para obter uma outra variável, por exemplo, quanto que vale o torque aplicado no eixo para que essa deformação ocorra, ele também tem que ser colocado sempre em radianos. E vamos passar então a algumas aplicações a respeito desta equação, principalmente desta equação 3-1. O exercício seguinte, então, é o número 4, onde pede para determinar o valor do momento de torção que deve ser aplicado à extremidade do eixo circular mostrado. Então, a figura mostra este torque, T maiúsculo, de modo que o ângulo de torção produzido seja de 2 graus. Então, eu quero saber o valor do momento de torção que deve ser aplicado da forma que está na extremidade no eixo, para que o resultado do ângulo de torção, essa deformação, portanto, seja de 2 graus. E é dado que o modo de elasticidade transversal vale 80 gigapascal. Então, a figura mostra um eixo de 1,5 m, a seção vazada, diâmetro externo 60 milímetros, diâmetro interno 40 milímetros. Primeiro temos que transformar o valor de φ do ângulo de torção dado em graus para radianos. Então, uma regra de 3, uma regra simples de 3, 180 graus equivale a π radianos, 2 graus, eu obtenho então o valor de φ, que é igual a 0,0349 radianos. O momento polar de inércia, πr4 sobre 2, então eu tenho o raio externo, o raio interno, então faço π sobre 2, do raio externo a quarta menos o raio interno a quarta. Valores colocados em metros, então o resultado do momento polar de inércia é igual a 1,021 10 a menos 6 metros a quarta. E da equação 3.11, temos que o momento objetivo deste exercício é igual a JG vezes φ sobre L. Então, o momento polar já foi calculado anteriormente, resultado em metros a quarta, o módulo de elasticidade transversal, que foi dado em gigapascal, transformado agora para pascal, 80 vezes 10 a nona, sobre o comprimento em metros, 1,5 m, vezes φ em radianos, 0,0349. Então, esse momento será igual a 1.900 newtons vezes metros, ou 1,9 quilonewtons vezes metros. Então, esse é o momento que, solicitando o eixo dado, produz uma deformação de 2 graus na seção do eixo, como mostrado na figura. O exercício 5 diz que para o eixo de seção vazada, que é o mesmo eixo do exercício anterior, 60 milímetros de diâmetro externo, 40 de diâmetro interno, solicitação por um torque, 1,5 m de comprimento. Então, fala que esse eixo é feito de material que tem módulo de elasticidade transversal 80 gigapascal, pede para calcular o valor do ângulo de torção que provoca uma tensão de cisalhamento de 70 megapascal na face interna do eixo. Então, é importante prestar atenção que esta tensão de cisalhamento refere-se à face interna do eixo. Lembrando que o cisalhamento, neste caso, neste estudo de torção em eixos, ocorre do valor mínimo no centro para um valor máximo até a borda. Nesse caso, o mínimo passa a ser esse resultado de 70 megapascal na face interna, já que o eixo é vazado. Solução do exercício, então.
Partimos aqui da equação número 5, a lei de Hooke. Na face interna, o resultado da deformação é mínima, deformação de cisalhamento, considerando a tensão de cisalhamento mínima dada também, e dita que esse resultado é na face interna, sobre o modo de elasticidade transversal. Então, calculando essa deformação desse cisalhamento, valor mínimo, repito, né? Tomo o valor da tensão de cisalhamento mínima dada, 70/10⁶ Pascal, sobre o modo de elasticidade transversal, 80/10⁹ Pascal. Aí obtenho um resultado da deformação mínima que ocorre na borda interna do eixo de 8,75 vezes 10⁻⁴ radianos. Lá da equação 2, o valor de gama é igual a ρ vezes φ sobre L, logo no início desse capítulo, aquela equação que nós obtivemos por análise geométrica na seção. O valor de φ, portanto, substituindo gama mínimo, é igual a este valor vezes L sobre o raio interno, C1, já que eu estou usando o valor mínimo para a deformação de cisalhamento, aqui eu tenho que usar o raio interno. Φ, portanto, será igual a este valor de gama, 8,75 10⁻⁴, o comprimento colocado em metros, 1,5, e também o raio interno colocado em metros, 0,02, que me leva ao resultado de 0,0656 radianos. Esse resultado, portanto, transformado em graus, é igual a 3,76 graus. Esta, então, é a solução do exercício. Quem tiver alguma dúvida, volte a olhar o vídeo, faça as devidas pausas, para poder entender completamente os dois exercícios resolvidos. E, em seguida, na apostila, existem vários outros exercícios propostos. Eu sugiro que vocês passem a fazê-los, então, e nas nossas aulas de dúvidas, a gente possa vir a esclarecer, caso vocês as tenham. Obrigado pela atenção, um abraço a todos.